Ditaduras são uma forma de governo onde o poder absoluto está concentrado nas mãos de uma única pessoa ou de um pequeno grupo. Ao contrário das democracias, onde o poder é compartilhado e deriva do consentimento dos governados, as ditaduras governam pela força, coerção e supressão dos direitos individuais. Elas são caracterizadas pela ausência de eleições livres e justas, desrespeito ao Estado de Direito e violação sistemática dos direitos humanos. As ditaduras muitas vezes emergem de períodos de instabilidade e crise, explorando o medo e a incerteza para tomar o controle. Prometem ordem e estabilidade, mas entregam opressão e tirania. Entender as características das ditaduras é essencial para reconhecer os sinais de alerta e prevenir sua ascensão. Uma das marcas registradas de uma ditadura é a supressão da dissidência. Ditadores não toleram oposição e usarão quaisquer meios necessários para silenciar seus críticos. Isso inclui prisão, tortura e até assassinato. A mídia é rigidamente controlada e a liberdade de expressão é inexistente. As ditaduras também dependem da propaganda e do culto à personalidade para manter seu controle sobre o poder. Usam a mídia estatal para espalhar sua ideologia e desacreditar seus oponentes. Frequentemente se retratam como salvadores infalíveis, buscando criar uma aura de invencibilidade e autoridade inquestionável. As ditaduras raramente surgem do nada. Elas são frequentemente o resultado de uma série de eventos e condições que se acumulam ao longo do tempo. Elas frequentemente emergem de uma mistura tóxica de dificuldades econômicas, instabilidade política e agitação social. Esses fatores criam um ambiente onde a democracia pode parecer ineficaz. Quando uma sociedade enfrenta desafios severos, as pessoas podem se tornar mais dispostas a aceitar soluções autoritárias, acreditando que um líder forte pode restaurar a ordem. A promessa de estabilidade pode ser irresistível. Crises econômicas, como hiperinflação, desemprego em massa ou pobreza generalizada, podem criar um terreno fértil para ditaduras. A luta diária pela sobrevivência pode levar as pessoas a buscar soluções rápidas e radicais. Quando as pessoas estão lutando para sobreviver, podem se tornar mais suscetíveis às promessas de mudança radical oferecidas por demagogos. A esperança de um futuro melhor pode ofuscar os perigos de um regime autoritário. Esses líderes geralmente usam grupos minoritários ou inimigos externos como bodes expiatórios, canalizando a raiva e a frustração públicas para alvos convenientes. Isso desvia a atenção dos problemas reais. A instabilidade política, marcada por instituições fracas, corrupção e falta de confiança no governo, também pode abrir caminho para a ditadura. A ausência de uma liderança confiável pode criar um vácuo de poder. Quando as pessoas perdem a fé nos processos democráticos, podem estar mais dispostas a aceitar o governo autoritário como um mal necessário. A desesperança pode levar à aceitação de medidas extremas. Os ditadores costumam explorar as divisões existentes na sociedade, colocando diferentes grupos uns contra os outros para consolidar seu próprio poder. A divisão social é uma ferramenta poderosa para manipulação. A agitação social, alimentada pela desigualdade, discriminação ou tensões étnicas, pode desestabilizar ainda mais uma sociedade, tornando-a vulnerável à tomada do poder autoritária. A falta de coesão social facilita a ascensão de regimes opressivos. Os ditadores costumam se apresentar como os únicos capazes de restaurar a ordem em meio ao caos, explorando o medo e a incerteza para justificar suas tomadas de poder. Eles prometem segurança em troca de liberdade. A ascensão de um ditador geralmente começa com o surgimento de um líder carismático que captura a imaginação das massas. Esses indivíduos possuem uma capacidade única de se conectar com as pessoas em um nível emocional, explorando seus medos, aspirações e queixas. São mestres manipuladores, hábeis na arte da persuasão e capazes de explorar as divisões sociais existentes.
A propaganda desempenha um papel crucial na amplificação da voz do aspirante a ditador e na formação da opinião pública. Por meio de mensagens cuidadosamente elaboradas e disseminadas pela mídia controlada pelo Estado, esses líderes constroem uma narrativa que demoniza seus oponentes, glorifica seus próprios feitos e promove sua visão de futuro. Os militares costumam desempenhar um papel fundamental na ascensão de uma ditadura. Em muitos casos, os ditadores chegam ao poder por meio de golpes militares, tomando o controle do governo pela força. Mesmo quando os ditadores chegam ao poder por outros meios, eles geralmente procuram garantir a lealdade dos militares, reconhecendo sua importância na manutenção do controle. Esse apoio pode ser obtido por meio de uma combinação de patrocínio, expurgos de rivais em potencial e a criação de um clima de medo e obediência. Seção 4. Aperto do cerco. Esmagando a dissidência e consolidando o controle. Uma vez no poder, os ditadores agem rapidamente para consolidar seu controle e eliminar quaisquer ameaças potenciais ao seu governo. Eles fazem isso através de uma série de medidas drásticas e muitas vezes brutais. Eles sistematicamente desmantelam as instituições democráticas, suprimem a dissidência e estabelecem um clima de medo e intimidação. Qualquer forma de oposição é rapidamente silenciada. Seu objetivo é transformar a sociedade à sua imagem, eliminando toda e qualquer oposição. Isso inclui a repressão de protestos e a censura de qualquer crítica. Um dos primeiros alvos de um ditador é frequentemente o sistema legal. Controlar o judiciário é crucial para legitimar suas ações. Eles lotam os tribunais com pessoas leais, minam a independência do judiciário e subvertem o Estado de Direito. Juízes independentes são removidos ou intimidados. As leis são reescritas ou ignoradas para servir aos interesses do regime, e prisões e detenções arbitrárias se tornam comuns. A justiça se torna uma ferramenta de opressão. Partidos de oposição e rivais políticos são frequentemente os próximos a serem alvejados. Qualquer ameaça ao poder do ditador é rapidamente neutralizada. Ditadores podem proibir partidos de oposição, prender seus líderes ou forçá-los ao exílio. A política se torna um campo minado para os dissidentes. As eleições, se são realizadas, são fraudadas para garantir a vitória do ditador. A manipulação eleitoral é uma prática comum. A mídia é fortemente censurada e a liberdade de expressão é suprimida. Qualquer voz crítica é silenciada. Ditadores frequentemente criam vastos aparelhos de segurança para monitorar a população e eliminar a dissidência. A vigilância é constante e invasiva. Essas forças policiais secretas operam impunemente, empregando tortura, desaparecimentos e assassinatos extrajudiciais para aterrorizar a população e submetê-la. O medo é uma ferramenta poderosa. Em tal clima de medo, poucos ousam se manifestar contra o regime. A sociedade é mantida em um estado constante de alerta e apreensão. Seção 5. O punho de ferro. Censura, repressão e a máquina de propaganda. Para manter o controle do poder, os ditadores contam com uma combinação de censura, repressão e propaganda implacável. Eles utilizam essas ferramentas para garantir que qualquer oposição seja rapidamente silenciada. Eles entendem que o controle da informação é essencial para moldar as crenças das pessoas e suprimir a dissidência. Sem controle da mídia, a narrativa do regime pode ser facilmente desafiada. Por meio desses métodos, eles criam uma realidade distorcida onde seu governo é absoluto e inquestionável. A verdade é manipulada para servir aos interesses do regime. A censura é a pedra angular dos regimes ditatoriais. Sem ela, a verdade poderia emergir e ameaçar o poder estabelecido. Eles controlam rigidamente todas as formas de mídia, incluindo jornais, rádio, televisão e internet. Nada escapa ao olhar vigilante do regime.
Vozes independentes são silenciadas, e apenas informações que apoiam a narrativa do regime podem circular. Qualquer tentativa de jornalismo independente é rapidamente reprimida. Jornalistas que ousam desafiar a linha oficial enfrentam assédio, prisão ou pior. A liberdade de imprensa é praticamente inexistente. A repressão é outra ferramenta que os ditadores usam para silenciar a dissidência e manter o controle. A brutalidade é usada para espalhar o medo. Eles empregam uma variedade de táticas, incluindo prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos e assassinatos extrajudiciais. Essas ações são frequentemente realizadas em segredo. A ameaça de violência e intimidação paira sobre a sociedade, criando um clima de medo que desencoraja qualquer forma de oposição. O medo é uma ferramenta poderosa para manter a ordem. A propaganda é a força vital de uma ditadura. Sem ela, o regime não poderia justificar suas ações. É usada para glorificar o líder, demonizar oponentes e justificar as ações do regime. A propaganda cria uma imagem idealizada do líder. A propaganda é onipresente, aparecendo em escolas, locais de trabalho e mídia controlada pelo Estado. Ela está em todos os lugares, impossível de evitar. Ela é projetada para moldar as percepções da realidade das pessoas e incutir nelas um senso de lealdade ao regime. A propaganda é uma ferramenta poderosa para manipular a mente das massas.